Bom dia, Zé Romeu. Você está bem? Bom dia, Fábio. Bom dia, Nelson. Bom dia, Muito Zé. bem, prazer enorme estar aqui com Tá... vocês para aprender um pouco. Ora, imagina. Tá me Então, ouvindo? com o professor na linha. Tá escutando bem a gente? Tá bom o sinal? Muito bem, Pra- perfeito. Prazer Muito tê-lo bem. aqui conosco, hein? Prazer é Boa. meu, Nelson. Deixa eu fazer uma pequena, breve apresentação aqui. Tenho certeza que o pessoal todo que está nos acompanhando conhece, mas José Romeu Ferraz é vice-presidente do Sinduscom, presidente da FIABSE. Também não só está no mercado de uma forma estrutural, ajudando todos aqui no que o segmento vá bem, mas também é um dos fundadores da RFM, construtora de mais de 20 anos de mercado, fazendo, sempre contribuindo com grandes construções e coisas que estão aí muito sólidas no mercado, então muito hands-on, e vai dividir um pouco aqui essa sabedoria com a gente, um pouco essa visão. Zé, a provocação que nós fizemos para você o que tem sido feito para nós, estamos pedindo para você dividir a tua visão, é sobre, nós estamos num boom imobiliário, isso aqui, isso que nós estamos assistindo é especulação ou é demanda de fato? Como é que você está vendo isso? Pode dar uma canja para a gente? Vamos lá, Fábio. Sim, eu gostaria de fazer aqui, colocar alguns dados que eu colhi para a gente bater um papo, e eu acho que essa conclusão ela vai saindo naturalmente do que a gente for conversando aqui, né? Então, se você isso colocar já alguns dados que eu coloquei, bom, primeiro o que a gente pode estar dizendo, Fábio, o mercado imobiliário, quer dizer, na verdade, ele já, desde o final de 2018, ele já vem iniciando uma trajetória de retomada, né? Então, nós vamos ver nos gráficos para frente, nós vamos ver, então, o que aconteceu em 2019 e, especialmente, agora, no ano de 2020, com a pandemia. Eu acho que um dos pontos fundamentais para o crescimento do nosso setor esse ano foi o governo do Estado ter declarado a construção uma atividade essencial. Isso foi fundamental para o setor. A gente pôde ver essa não consideração de atividade essencial em outros estados do Brasil, e a gente tem acompanhado o mercado imobiliário em outros estados, e a gente pôde ver que eles ficaram para trás. Então, isso foi um ponto muito importante para a gente poder trabalhar. Outro ponto é, a partir do momento que ele foi considerado uma atividade essencial, o Sinduscom, que é o Sindicato da Construção, e o Seconce, que é o braço social da construção, eles se uniram para criar uns protocolos muito rígidos para a proteção dos nossos trabalhadores. Isso aqui foi uma defesa do nosso setor enorme, que a gente acreditava, e agora a gente vê que a gente estava certo, que é muito mais seguro o nosso trabalhador estar no canteiro de obra, sendo cuidado, sendo tratado, sendo alimentado, do que ele ter ficado em suas casas sem trabalhar. Hoje, a gente tem um dado, nas últimas semanas, o índice de morte por Covid entre os trabalhadores da construção foi zero. Então, Fantástico. Que eu acho que beleza. esses protocolos foram essenciais para garantir essa segurança. Outro fato que a gente constatou, houve uma queda nas vendas, os estandes de vendas não foram autorizados a abrir. Então, isso automaticamente fez um fortalecimento em desenvolvimento dos canais digitais enorme. Então, o pessoal fez milagre realmente para apresentar os produtos e vendê-los digitalmente. Eu acho que isso também é uma virada de conceito aí no nosso setor. Bom, os outros itens, vocês são professores, né? Quer dizer, a taxa de juros atingiu aí os mínimos históricos, a gente teve também uma redução em juros dos financiamentos bancários, isso fez aumentar barbaramente o crédito imobiliário, como a gente vai ver lá para frente, e também o Minha Casa Minha Vida, agora Minha Casa Verde e Amarela, que contribuiu bastante, né?
No próximo slide, a gente apresenta aí um trabalho que a GV faz para a gente através da sondagem da construção, que é o que a gente chama de índice de situação atual. Isso daí já começa a responder um pouco a sua pergunta, tá, Fábio? Daqui para frente a gente sempre vai vendo isso. O nível 100 é o nível de normalidade. Então, apesar de toda essa expansão que teve esse ano e que já vinha do ano passado, veja que a gente ainda não chegou no nível 100. Então, nós temos aí ainda tem um caminho a percorrer. Eu vou daqui para frente agora, Fábio, dividir em 4 partes essa apresentação. Primeira, rapidamente, colocar como é que está a situação do emprego no Brasil, focado na construção. Depois eu vou falar um pouco do consumo, produção e custo do material de construção, um pouco do desenvolvimento da atividade imobiliária e o que a gente tem de risco para frente. Tá? Bárbaro, então, vamos lá. A gente vai estar falando aí sobre, tendo um overview da parte do emprego no Brasil. Fala-se muito da agropecuária, mas olha só qual foi o setor que teve igual contratação junto com a agropecuária. Foi a construção. Todos os outros demitiram. Então, você veja como é importante isso para o nosso desenvolvimento. No próximo slide, nós vamos falar agora sobre como que se comportou a admissão e demissão dos empregados focados aí na construção. Obviamente, chegamos em março, começou a demissão, abril foi muito forte, mas foi quando saiu já a atividade essencial da construção. Ela já começou imediatamente a subir e veja como ela subiu rapidamente, né? Então, quando todo mundo fala que a construção é um fato gerador importante, ele realmente, a gente pode ver como ele reage muito rápido, uma mão de obra que não é, às vezes, muito qualificada, então ela gera renda e gera emprego, o que vai muito de encontro àquele slide que você colocou sobre emprego anteriormente, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre material. A gente mede o aumento do material através do INCCM, né? O INCCM até ele está indicando 6,34% de aumento. Vocês vão ver no próximo slide, depois que eu vou passar, que a parte de material ela representa 45% do INCC. Por que ele ainda não subiu tanto o INCC? Porque 55% está na mão de obra. E a mão de obra não teve ainda reajuste, não teve o seu dissídio. Quer que eu coloque já o próximo slide aqui, não? Não, eu quero só falar um pouquinho aqui. Se vocês olharem essas variações altas que teve aqui, PVC, condutor elétrico, aço, cimento, alumínio, material elétrico, então, todos eles estão relacionados com a variação cambial, que foi da ordem de 30%. Então, você vê que eles ficam bem em linha com a variação cambial. Agora, no próximo slide, aí sim a gente vê o que eu falei, né? O INCC em 6,64, mas o IGPM, ele é material, equipamentos e serviços, em 11,55. Por quê? Porque a mão de obra está em 2,51. Então, como nós vamos decidir em maio, provavelmente isso vai haver uma correção e aí ele volta a ter. Às vezes o que acontece, interessante, Fábio, é o seguinte: chega em maio, junho, né? Maio, junho, você está com uma inflação baixa, mas o INCC alto. Por quê? Porque é aí que ele captura o reajuste da mão de obra do ano anterior. Tá? No próximo slide, a gente tem aí um overview um pouco do comércio de material de construção, do volume de vendas, né? Não, desculpa, esse é da produção física, desculpa. Esse é da produção física de material de construção. Olha que interessante que é isso. A produção,
a hora que nós tivemos os anos de 11, 12, 13, todo mundo lembra que foi um sucesso, depois tivemos aí aquela recessão enorme, 15, 16, 17, 18, né? E desceu. Nós estamos em 20 aqui, com um alto consumo de material, mas a produção ela ainda está muito baixa. Então, a produção do material ela tem que retomar. Com essa queda que houve de 15 para frente, fornos de indústrias de aço, de cimento, algumas indústrias até fecharam, estão desligados esses fornos, estão desligados essas indústrias. O que começou a ocorrer já nesse mês. Então, já temos fornos sendo religados, indústrias sendo reativadas para atender o nosso consumo, para ver se a gente volta naquele consumo de 12, 13. Mas ainda respondendo àquela sua pergunta, veja que nós ainda estamos abaixo de 13, 14. Tá? Quer dizer, religar esses fornos agora, Zé, isso aí já responde para uma oferta, para equilibrar a oferta e demanda desses materiais que estão faltando hoje, não? Isso a partir de quando? Porque você tem um tempo ainda, um delayzinho, né? A indústria, por exemplo, ela já sinaliza para uma normalização a partir do começo do ano. Tá? Então, eles já sinalizam para uma normalização. Preço, aí eu nunca vi preço em... Você falou 20 anos, eu te agradeço muito, que eu estou há 20 anos, mas Fábio, nós estamos há 41. 41 anos, a RFM? Que beleza, pô, parabéns. É que você é um menino, pô. Tá bom, parabéns, obrigado. Parabéns. Mas, 41 anos, Fábio, eu nunca vi preço diminuir, eu só vi preço subir. O que ele pode acontecer é ficar estável um tempo. Você acredita nessa estabilidade ou não? Sim, acredito. Acredito porque nós estamos, tá acontecendo, veja bem, tem dois fatores aí que nós temos que analisar, né? Primeiro é essa taxa de câmbio, né? Quer dizer, se a taxa de câmbio ela diminuir um pouco ou estabilizar, eu acredito que fique estável esse preço por um bom tempo, porque o aumento foi brutal, né? A briga do setor é enorme em relação a isso. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, aí no esse daí que você... Agora, você acredita no INCC de quanto para 2021? Olha, eu acho que ele... Não sei o 2021, né? Quer dizer, o que ele vai corrigir durante o ano de 2020, ele deve ficar na casa aí de entre 10% e 15%. Por quê? Você viu que o material já está com aumento de 11,55%. Mas esse material ele não tende a aumentar indefinidamente, né? Quer dizer, o que ele tem que aumentar, ele vai aumentar até o final do ano. E aí você tem uma correção de mão de obra que vai ocorrer no começo do ano, quando o material pode estabilizar ou diminuir, aí você tem a mão de obra que sobe e ele estabiliza num patamar entre 10% e 15%. Tá, vale dizer, pessoal que está nos assistindo aqui, Zé, que nós estamos fazendo aqui as perguntas para o José Romeu Ferraz, mas também nós podemos receber perguntas para vocês. Eu estou até, quem está assistindo aí está vendo que eu estou olhando um pouco o meu celular aqui, que é onde eu posso receber perguntas, tá? Então essas perguntas, na verdade, que vocês acabaram de escutar, são realmente, a gente tem provocado, eu e o Nelson mesmo, mas vocês que estão assistindo, podem mandar perguntas que a gente vai chegar aqui em mim e eu vou poder também direcionar ao José Romeu. Desculpa te interromper, vamos seguir. Imagina, vamos para o próximo slide? Vamos lá. Então, próximo slide, por favor. Aí, esse é interessante. Esse é o comércio de material de construção. Veja que nós atingimos níveis maiores do que os dos anos de 2012, 2013, 2014, agora nesse momento. E ele tem uma justificativa, que também é um dos motivos que o mercado está dizendo que está faltando material e que subiu muito o preço, e foi essa ajuda do governo, os famosos R$600, que fez com que o mercado formiguinha no Brasil inteiro consumisse muito material de construção. Mas isso tem data para acabar, tá certo? Então, eu acho que esse comércio de material ele deve voltar a se normalizar já no começo do ano, com o encerramento desse benefício que o governo está dando. Tá? É engraçado como é imediato, né? Quer dizer, você colocou R$600 no bolso deles, olha o que acontece com o consumo do material no Brasil todo. Né? Quer dizer, é impressionante, principalmente
na parte do Norte e Nordeste. É impressionante isso. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre... aí a gente pode conseguir visualizar um pouco sobre a produção, voltando um pouco naquele slide anterior, onde a gente vê já uma recuperação do cimento já produzindo a mais nesse ano, né? Então, ele estava... Todo mundo sabe que a indústria estava subutilizada, né? Ela estava com 60%, 70% da sua capacidade. Na hora que ela começa a produzir mais, aí ela é muito rápida, ela volta rapidamente a produzir, sempre com as próprias plantas instaladas, né? Se bem que já existem fórmulas que já estão sendo pensados em serem religados. A gente sabe também que o cimento ele está defasado. Se você pegar nos últimos 20 anos, o preço dele está defasado, né? Bom, mas então você acha que vai normalizar o abastecimento, tanto de cimento como de aço? Eu acredito que sim, Nelson. Eu acredito que sim, porque a parte do aço, que é uma parte que está muito crítica hoje nas obras, ela foi muito prejudicada em função desses fornos que estavam desligados e também a China, que retomou muito forte. Então, com esse câmbio alto, vai muita coisa para fora também, né? Então, a gente acredita que esses fornos sendo ligados para abastecer o mercado interno, isso possa voltar a regular a nossa produção aqui. Desculpa. Obrigado. Vamos próximo aqui? Vamos no próximo. Isso, o próximo, por favor. Então, falamos um pouco sobre emprego, falamos um pouco sobre material, e agora vamos falar um pouco como é que está se comportando aí o mercado imobiliário nesse período, né? Vejam que interessante que é esse slide. Ele mostra desde agosto de 2004 a curva das aprovações, as plantas sendo aprovadas, e dos lançamentos. Nós chegamos agora em 18, quando a gente falou no primeiro slide que a gente estava, desde 18 começou uma retomada do nosso setor. Olha como ele começa a subir a quantidade de projetos aprovados. E ele culmina agora, nesses meses, em 80, ao acumulado dos últimos 12 meses, em 83 mil unidades, né? Quando a média de aprovação era 43 mil. É bastante significativo esse aumento. Porém, temos que dizer o seguinte: o Minha Casa Minha Vida, e aí está o Minha Casa Minha Vida também, a habitação de interesse social aí dentro desse número, ele sofreu um acréscimo muito grande a partir de 2016. Isso quer dizer que esse aumento que tem aí, ele é a maior parte localizada no Minha Casa Minha Vida. O médio e o alto padrão, eles continuaram um pouco estáveis, tá? E temos aí, em função dos projetos, dos lançamentos que estão aí indicados, que também é um número bem maior do que a média de 33 mil unidades. No próximo, por favor. Bom, aí já uma comparação entre lançamento e venda. Nelson, dá uma olhada como as vendas elas estão muito fortes, se você comparar com os lançamentos. Então, nós estamos tendo uma recuperação, uma força de venda muito forte agora nesse período. E ele subiu bastante de 19 para cá, também muito em função do Minha Casa Minha Vida, tá? Quer dizer, os estoques devem estar iguais. Nós vamos ver agora, você vai ver. Que é nesse daqui. Isso daqui é muito interessante. Olha só, nós temos aqui uma participação no lançamento nesse ano, de um dormitório de 36% de todas as unidades. 2 dormitórios, 53%. 3 dormitórios, 9%. 4 ou mais, 2%. Né? Impressionante. Então, agora, isso daí é habitação de interesse social, está muito localizado aí, tá?
Tanto é que você já pode ver diretamente embaixo no VGL, né, que é quanto ele significa. Apesar dele ter 36, em recurso ele significa 26. O outro que é 56, 36. Os 9 é 22. Os 2 é 16, né? Agora, guarda esse número aqui, 36 e 53, tá? Na hora que a gente vai para o próximo slide, a gente vê que as vendas é 27% daquele 36, lembra? E o 2 dormitórios virou 61 daquele 53. Isso quer dizer o quê? Que as unidades, que o dormitório está ficando em estoque. Tá? Ele tem mais estoque de um dormitório do que deveria ter. Tá certo? Então, ou seja, um dormitório ele já está cansando um pouco, tá certo? Próximo slide também é bem interessante, que é o seguinte, ele mostra a variação nominal do preço médio lançado nesses últimos 12 meses. Então, tivemos uma variação nominal de 10%. Ou seja, nesses 12 meses, nós estamos lá com o INCC de 6,54, mas já foi capturado 10,04 no preço de venda. Então, o preço de venda teve uma recuperação real, boa, nesse período desses últimos 12 meses. Tá? Eu estou falando isso dos outros mercados. Né? O Minha Casa Minha Vida teve 5,23. Eu diria para você que nesse período ela é o que mais vai ter que aí usar de criatividade, porque é difícil você reajustar o preço Minha Casa Minha Vida, ao mesmo tempo os materiais subindo mais, então vai ter que ter uma adequação aí dos produtos. Nesse slide, a gente consegue ver o perfil das vendas, né? Então, veja lá como o econômico, cresceu demais, né? Olha, de 16 para 17, 17 para 18, 18 para 19, 19 e 20 está bem parecido. Em 19 e 20, eles ficaram mais ou menos em 50-50. 50% do mercado era econômico, 50% médio alto padrão, né? Mas ele veio aumentando muito nesses últimos 3 anos, 4 anos, tá? No próximo, a gente tem aí as vendas acumuladas aí até agosto. Então, ele é relativamente estável, né? Se você olhar bem o médio alto padrão, temos que considerar que 2020 é só até agosto ainda, e o Minha Casa Minha Vida, de acordo com como aumentou muito, lembra daqueles 83 mil lá atrás? Como aumentou muito os aprovados, ele também acaba vendendo mais, né? Mas tudo isso vem em encontro. No próximo, a gente vai ver também, próximo slide, a gente vê aquilo que a gente falou lá no início, que estava tendo um crescimento muito grande de oferta de crédito. Então, a gente pode ver aí o SBPE, como ele cresceu nesse ano, né? Mas ainda abaixo de 2013 e 2014, certo? Então, disso tudo, Fábio, Nelson, eu diria o seguinte, por enquanto, o nosso movimento é um movimento de demanda. Nós ficamos nos anos de 15, 16, 17, extremamente retraídos. Produção muito baixa, muito pouca venda, né? E agora isso daqui está sendo consumido em função daquela taxa de juros, em função do crédito habitacional, que aumentou muito também, né? Nós vimos aí os financiamentos em IPCA, várias outras formas que foram surgindo nesse meio caminho. Então, a gente acredita que a demanda, seja uma demanda, seja ela para investimento, seja ela para consumo, mas não tem, por nossa visão, não tem ainda nenhum perigo de bolha ou de boom ou de qualquer outra coisa nesse sentido, tá? No próximo slide, então, nós vamos falar um pouquinho o que a gente tem de risco para frente que possa comprometer essa evolução do nosso setor. Então, temos aqui como é que vai se comportar o Covid. Será que o Covid vai ser controlado? A vacina vai ser efetiva? Não vai? Vai vir essa segunda onda? Como é que isso daí, o que isso pode acontecer? Estamos linkados na recuperação da economia mundial, óbvio, temos que saber o que vai acontecer fora.
Como é que o nosso Congresso vai ficar aqui com a situação fiscal, com as nossas reformas administrativas e tributárias, que elas influem diretamente aí no resultado do nosso setor. E a gente tem ainda um baixo crescimento, né? Quer dizer, uma recuperação de trabalho e renda, que aqui vai direto naquele seu slide que você colocou lá no começo, né? Que era o emprego para melhorar a situação como um todo. Bom, eu deixei por último também esse item, que é um item que todas as entidades, todo o setor, nós temos trabalhado demais nesse assunto. Trabalhamos em toda essa gestão que houve aqui do Covas. Infelizmente, não conseguiu se avançar, porque a Justiça bloqueou aí um absurdo, né, que aconteceu, não sei se vocês lembram disso, que a Justiça conseguiu bloquear o envio de um projeto para adequar o plano diretor à Câmara. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Como é que pode bloquear o envio do projeto? Não é que ele bloqueou o projeto, ele bloqueou o envio do projeto. Então, é um desses absurdos que a gente vê. Agora, como já ficou isso daí fora de época, nós temos que nos concentrar na revisão do plano diretor de 2021, que vai acontecer com o nosso próximo prefeito. A discussão com os nossos prefeitos, elas têm que ser muito focadas nisso. Por quê? Nós estamos numa situação, na cidade de São Paulo, de inviabilização total do desenvolvimento do setor. Por quê? Nós temos o seguinte, um adensamento muito alto nas bordas da cidade, nas periferias da cidade, onde custa uma fortuna levar e trazer essas pessoas das bordas da cidade. Para você ter uma ideia, o adensamento no Jardim Ângela, que é na periferia, ela é de 22 mil pessoas por quilômetro quadrado. Quando no Itaim Bibi, que tem toda a infraestrutura, é de 9 mil moradores, habitantes por quilômetro quadrado. Então, tem alguma coisa errada, tá certo? Quer dizer, como é que você pode ter um adensamento enorme, fora um adensamento onde você tem infraestrutura baixa? A área aqui é menor, excelente, a área ponto. Lá é menor. Quando a área é menor, para você aumentar o adensamento, para você diminuir o adensamento, o que você tem que fazer? Você tem que verticalizar para aumentar o adensamento. Acontece que a nossa lei ela é totalmente travada na verticalização. Não justifica não verticalizarmos para aumentar a densidade, o adensamento nos bairros onde tem infraestrutura, certo? Então, esse é um trabalho que está sendo feito para mostrar aos nossos candidatos a prefeito, futuro prefeito, que é uma extrema necessidade de repensar esse plano diretor como um todo. Desde o exemplo de Paris, de Londres, onde as pessoas saíram das cidades, tá certo? Quer dizer, então, nós temos que entrar aqui. Desculpa, Fábio, pode falar. Não, eu queria até aproveitar, porque eu acho que esse é um dos pontos realmente, inclusive tem algumas perguntas vindo exatamente nessa direção sobre o plano diretor. Como é que você, então, sugere que quem está assistindo aqui, nós participemos para dar peso nessa, observar esses pontos? Como é que a gente contribui com esse plano diretor? Conta um pouco para a gente. Bom, vocês têm visto aí ultimamente, tem saído muita coisa a respeito disso. Inclusive, teve uma reportagem muito ruim na Folha esses dias, que comentou o mercado imobiliário arguindo, né, as futuras pessoas por mudança nesse plano diretor. Ele é fundamental, quer dizer, você tem, de um lado, uma cidade, você tem os famosos NIMBYs, né? Você sabe o que é o NIMBY, né? Acho que vale a pena repassar. Mas é bom falar. My backyard, né? Quer dizer, a pessoa que mora ali, ela está sentada na sua casa e não quer mais vizinho, não quer mais ninguém ali. Então, essas pessoas se reúnem. Not in my backyard. Assim, não aqui no meu jardim. Quer dizer, faz para lá, é isso. Exatamente. Estou aqui no meu jardim, eu não quero ninguém em volta. Eu estou aqui, já comprei o meu, vocês que vão para fora, né? E essas pessoas, em números relativamente pequenos, se reúnem, criam associações, onde eles mesmos são os presidentes das associações, essa coisa,
e aí criam essa confusão enorme para não ter ninguém perto do seu jardim. Nós precisamos repensar isso, porque a cidade ela precisa crescer de uma forma ordenada. Quer dizer, foi feito um estudo interessante, Fábio. Você sabe quanto custa levar uma pessoa? Fizeram esse estudo em cima daquela linha roxa do metrô, que dividiram, né, o custo da linha pelo número de pessoas que vêm e voltam, essa coisa toda, deu R$ 420 mil para cada pessoa. Para levar essa pessoa para onde ela está distante do local de trabalho dela. Então, um outro trabalho que está sendo feito muito grande é ver se a gente consegue realmente retrofitar o centro da cidade, né? Quer dizer, tem ali prédios e mais prédios largados e com uma oportunidade de desenvolvimento enorme, com toda a infraestrutura ali do lado. Então, ou seja, é um momento de repensar a cidade como um todo. Tá? Como a atual prefeitura vê isso? Veja bem, o nosso prefeito, foi conversado muito com ele e foi proposto lá atrás, há uns 2 anos atrás, alguns pontos específicos para acertar o plano diretor. Um deles era a liberação, como que você deixa preso a 28 metros de altura as construções dentro dos bairros. Quer dizer, isso é um absurdo, tá certo? Quer dizer, então tinha aí algumas solicitações do setor para que a prefeitura mandasse isso para a Câmara discutir e votar, né? E é isso que eu citei agora há pouco. Na hora que ele foi mandar esse processo, ele está mandando esse processo para a Câmara, veio uma ordem judicial que ele não poderia mandar isso para a Câmara. Isso foi julgado nas 2 vezes e ele não conseguiu encaminhar isso para a Câmara. Óbvio, isso é uma discussão muito grande de todas as comunidades, de todos os bairros, ele tem que ser muito aberto, tem que ser mostrado as vantagens, né, e as desvantagens. O problema é que a gente vive numa metrópole, e é inevitável que haja esse adensamento nas áreas onde você tem infraestrutura através da verticalização, né? Eu acho que a grande discussão vai ser isso. Eu acho que aí, Fábio, a gente tem que a discussão com toda a sua aí todos os seus sócios, tenho certeza absoluta, tem muita conversa com todos os candidatos aí a prefeito, abrir essa discussão, falar claramente sobre isso. Quer dizer, nós temos que ter o compromisso do próximo prefeito em relação a esse assunto. Em relação ao atual prefeito, ele conhece bastante esse problema, ele é sensível a essa tese, né? Agora, precisa saber como é que vai se comportar depois, porque aí você tem uma discussão muito ampla, né? Você solta a ideia, aí você tem que ouvir aí a Câmara, tem que ouvir as audiências públicas, tem que ouvir todo mundo, né? Quer dizer, eu acho que uma sociedade já bastante esclarecida que vai poder julgar essas necessidades para que todos possam viver melhor aqui, porque está um inferno, né? Não, muito bom. Zé, deixa eu até aproveitar aqui, desculpa, não sei se estou te interrompendo, mas já te interrompendo um pouquinho, nós estamos chegando próximo aqui do nosso horário, tem várias perguntas, e nós provavelmente temos tempo para mais duas perguntas das várias que estão aqui. Algumas das perguntas elas estão relacionadas a Minha Casa Minha Vida, e outras aluguel de residencial para aluguel. Nós vamos estar falando um pouco mais para frente, o Rafael Menin vai falar um pouco sobre isso, então eu acho que eu vou deixar ele responder sobre isso. O que tem aqui que talvez a gente não vá cobrir mais para frente é um pouco qual a opinião de vocês, e até a gente também pode falar um pouquinho aqui, Nelson pode falar também um pouco sobre isso, mas qual a sua opinião sobre segunda residência, essa parte de procura de residências fora dos centros urbanos, em loteamentos, etc. Você pode dar um pouco da sua visão sobre isso, Zé? Bom, Fábio, sabe que isso daí é uma das minhas especialidades, né? Por isso que eu estou trazendo para você.
Não, a segunda residência, ela é uma coisa interessantíssima. Eu trabalho com segunda residência desde 97, 98. E eu posso te dizer que a segunda residência amadureceu na pandemia. Ela não era uma oportunidade já madura, pelo próprio poder aquisitivo do brasileiro, né? E também com nós tivemos um êxodo muito grande das camadas média para alta, foram muito para os Estados Unidos, para Miami, para todas essas outras oportunidades que também tiveram, e na pandemia puderam ver que uma coisa não exclui a outra, né? Você ter uma segunda residência perto da sua casa, no seu estado, não elimina também você ter uma segunda residência em outro local, em outro estado do Brasil ou até mesmo fora do Brasil. A gente está vivendo uma experiência na Bahia, por exemplo, maravilhosa, quer dizer, as pessoas viajando pelo Brasil e conhecendo outros locais que eles não tinham tido ainda, e são pessoas inacreditáveis, que falam, puxa vida, você vai todo ano, você viaja fora, você não conhecia aqui a 1h30 um voo, e essas pessoas automaticamente elas passam a se interessar pela segunda residência. Eu acho que a pandemia foi um marco de mudança para a segunda residência, seja nos estados, seja em outro estado, mas desenvolvendo dentro do Brasil, Fábio. Eu acho que as pessoas estão vendo que, por um custo muito razoável, elas podem ter uma oportunidade de qualidade de vida fantástica. Eu acho aí também toda essa parte que acabou sendo testado, a estrutura de comunicação, né, de tecnologia, que está servindo bastante bem o pessoal fazendo o home office na segunda residência e percebendo que pode trabalhar muito bem também, né? Esse home office, talvez até, Nelson, você quer comentar um pouquinho sobre isso também? Nós temos aqui mais um minutinho. Temos um minuto. Não, o home office propiciou tudo isso e a obrigatoriedade de ficar no Brasil. Quer dizer, a pessoa ia para a segunda moradia, foi para a segunda moradia sem ter todos os convidados, quer dizer, ele ficava trabalhando lá, viu que trabalhava lá é a mesma coisa que trabalhar no seu apartamento e gostou. Tá? Então, isso daqui é algo que veio para ficar. Nós mesmos, Fábio, você e eu ficamos em home office, às vezes na segunda moradia, às vezes na primeira. É verdade. E foi. Fiquei quase 5 meses trabalhando no interior de São Paulo. Né? Muito bom. Então... Zé Romeu, eu queria agradecer muito o seu tempo, foi super ilustrativo, nos deu uma boa direção, compromisso aí com o plano diretor o ano que vem. Obrigado, realmente entendemos, o teu entendimento é que não é especulação, é demanda. Então vamos adiante, acho que temos um ano com pouca clareza, na verdade, mas eu acho que tem aqui uma boa perspectiva pela frente, muita coisa para caminhar. Então obrigado por dividir esse seu tempo aí. E Zé, acompanha o resto porque tem muita coisa boa. A próxima, nós vamos começar agora aqui a falar com o Rafael Menin e o Ernesto Lopes. Então acompanha que vai estar bem interessante também. Brigadão e vamos adiante. Obrigado, Zé. Obrigado a você. Obrigado.